Hoje vamos falar sobre um acontecimento marcante na história do Brasil, a abolição da escravatura. Este é o canal Tubipédia, a sua enciclopédia no YouTube. No vídeo de hoje vamos aprender quando e como se deu o fim da escravidão no Brasil. Foi ao longo do século XIX que a abolição do trabalho escravo foi debatida em nosso país. Algo que colaborou para isso foi a proibição do tráfico negreiro. Sim, esse era o nome dado ao sequestro de negros africanos que vinham para as Américas para serem escravizados. O tráfico existia no Brasil desde meados do século XVI. Mas no século XIX, a Inglaterra começou a pressionar, de início Portugal e em seguida o próprio Brasil, para que o tráfico negreiro fosse proibido. Por causa dessa pressão inglesa, o Brasil assumiu o compromisso de cessar com o tráfico negreiro na década de 1820, resultando assim na Lei Feijó. Mesmo assim, o tráfico negreiro continuou acontecendo e milhares de africanos chegaram para ser escravos no Brasil. Sabendo disso, a Inglaterra em 1845 decretou o Bill Aberdeen, que era uma lei que permitia às embarcações britânicas invadirem nossas águas territoriais para apreender os navios negreiros. Temendo uma guerra com a Inglaterra, em 1850 é aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que decretava a proibição definitiva do tráfico negreiro no Brasil. Essa lei foi mais efetiva, mas mesmo assim, 6.900 africanos ainda chegaram ao Brasil para serem escravos entre 1851 e 56. Com o fim do tráfico negreiro, a renovação da mão de obra escrava naturalmente tendia a acabar. Vendo isso, os escravocratas, sabendo que seria necessária uma transição, se esforçaram para adiar ao máximo o fim do trabalho escravo. A pressão sobre o sistema de escravidão se intensificou ainda mais na década de 1860, quando a Rússia acabou com a escravidão em seu território e os Estados Unidos haviam abolido a escravidão depois da Guerra Civil. Isso deixou o Brasil, Porto Rico e Cuba como os únicos locais escravocratas da América. Acompanhando esses fatos, o movimento abolicionista começou a se estruturar. E com o fim da Guerra do Paraguai em 1870, os movimentos abolicionistas ganharam força e o debate pelo fim da escravidão teve ainda mais importância na política, sendo debatido também pela sociedade brasileira. Antes da abolição da escravatura propriamente dito, leis sobre o tema foram criadas. Por exemplo, em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre. Essa lei declarava que toda criança nascida de uma escrava a partir de 1871 seria declarada livre. Outra lei aprovada foi a Lei do Sexagenário de 1885. Essa lei concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Os movimentos abolicionistas aumentavam a cada dia no país. Grandes nomes de destaque nesses movimentos foram André Rebouças e José do Patrocínio, que acabaram criando a Confederação Abolicionista. Os diversos grupos abolicionistas criavam rotas de fuga para os escravos, distribuíam panfletos e publicavam artigos em defesa da causa. O clima, assim, estava cada vez mais quente no país. Grupos abolicionistas chegaram a convocar a população às armas para defenderem a abolição. No dia 13 de maio de 1888, enfim, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, dando fim à escravidão no país. Vale destacar que essa lei foi proposta por João Alfredo do Partido Conservador, sendo aprovado no Senado e depois levada ao regente do Brasil, que naquele momento era a princesa Isabel. Ou seja, o fim da escravidão não foi um ato de bondade do monarca do Brasil, e sim uma sucessão de acontecimentos que culminaram com esse final. E esses foram os principais acontecimentos que levaram à abolição da escravatura no Brasil. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, dê um joinha e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Na descrição do vídeo há um link para um livro para você aprender mais sobre esse assunto. Comprando ele, você ajuda o nosso canal e também aprende mais. Fique por dentro das novidades aqui da Tubipédia. Siga a gente lá, Instagram, @canal Tubipédia. Muito obrigado por sua atenção. Até mais.